retrata essa vinda de Jesus, essa caminhada de 33 anos que ele teve entre nós, ele teve nesta humanidade. Isso faz a diferença porque comprova, acima de tudo, esse amor incondicional de Deus por cada um de nós, apesar de sermos pecadores, mas Deus prova a cada momento que ama não o pecado, mas é capaz, pela sua misericórdia, de amar cada um de nós que somos pecadores. É isso, Padre Amarildo. É exatamente isto. Acho que a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, resume isto. Ele diz que Jesus, existindo na condição divina, não se apegou à sua condição, não fez disso uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo para assumir a condição humana. Foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Como homem, viveu a obediência ao Pai e a obediência até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu e na terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora o senhor falou se esvaziar. E muitas vezes a gente, ainda que queira dizer sim a Deus, a vida que a gente vai levando acaba, parece que nos distanciando. É difícil, como Maria, dizer sim, eis-me aqui? É difícil, mas é possível com a graça de Deus. Maria foi uma pessoa extremamente auxiliada pela graça do Senhor. Por isso nós a chamamos também de imaculada, preservada, amparada, assistida. Também nós, no dia a dia, para podermos elevar a termos nossos propósitos, nós só o conseguiremos com a graça de Deus. Eu tenho falado isso muito abertamente, sobretudo quando falo para as famílias. Nenhuma família consegue ser fiel sem o auxílio da graça de Deus. Por isso a importância de se voltar para Ele e pedir auxílio. Senão, nós nos desistimos, digamos assim, diante dos obstáculos que enfrentamos. Ok, olha, a Sandra Medeiros, de Iranduba. Sandra, um beijo para você, conosco aqui nessa Sexta-feira Santa, e ela manda também uma frase bem interessante para mim. Toda semana é Semana Santa, porque meu Jesus está vivo. Que maravilha, Sandra, um beijo para você. E falando que todos os dias a gente tem que viver como sendo a Semana Santa, vamos falar da tradição dessa semana. Portanto, o repórter Ademildo José mostra para a gente se as pessoas ainda estão respeitando, preservando a tradição também da Semana Santa. A gente chama o Ademildo para esse bate-papo. É interessante, a gente que está ouvindo aí o Padre Amarildo vai já conversar aqui com o Célio, mas é interessante ouvir também a população para saber como é que todo mundo se comporta nesse período, né, Ademildo? É com você. Dona Era, o que a senhora mantém da tradição desse período da Semana Santa? Olha, mantenho uma tradição até hoje ainda, né? Abster-me de carne vermelha, e me afasto de várias festividades. Nesse período da Semana Santa eu procuro, desde o início da quarta-feira cinza, a partir daí eu fico 40 dias sem comer carne. Eu procuro vivenciar essa tradição que eu trago dos meus pais. Eu herdei dos meus avós, né, desde quando eu era criança, que eles me levavam para a igreja, a tradição de guardar essa semana, a Semana Santa, né, que é um tempo de calma, um tempo mais voltado para Deus. Manter silêncio em casa, aquelas músicas que são da moda, da onda, eu não participo, entendeu? E também procuro viver no equilíbrio emocional. Até hoje eu preservo isso, pretendo preservar futuramente muito mais. E hoje, Sexta-feira da Paixão, a gente está aqui falando no Câmera 13, aqui na nossa Band, primeiro desse amor, que é um amor tão grandioso, um amor que pode certamente nos resgatar do mais profundo abismo que possamos estar vivendo. E eu queria conversar aqui com o Célio sobre isso. Célio, a gente fala desse amor e a gente sabe como que nós temos dias e noites traiçoeiras também. Essa música retrata isso? Com esse certeza. momento também que cada um de nós pode estar vivendo? Com certeza. Tem tantas pessoas que hoje, né, sofrem, choram, estão angustiadas, inquietas. E quantas vezes a música, ou as músicas, ajudam essas pessoas a se aproximarem um pouco mais de Deus e sair dessas noites traiçoeiras que muita gente passa. Mas a noite passa. Com certeza. E Deus fica para sempre. Alegria do amanhã. Vamos lá então, Célio. Vamos juntos.
Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Olha, gente, nós estamos conversando aqui com o padre Amarildo Luciano e eu quero, neste momento, padre, pedir que o senhor pudesse nos falar um pouco sobre a via sacra, via dolorosa, também como é chamada. E que o senhor pudesse explicar, vou passar aqui, Célio, meu querido, as estações. São 15 estações. Agora, o que representa essa via dolorosa, padre Luciano? Do latim, a palavra via significa caminho. Caminho doloroso onde Jesus carregou sobre si peso do pecado da humanidade. Primeira estação, Jesus é preso, julgado e condenado à morte. Uma vez condenado à morte, ele carrega sobre si a própria cruz. A humilhação, o escárnio, colocado em cima de Jesus, Jesus assume e vai andando pelas ruas de Jerusalém, e as pessoas vão zombando dele. Eu posso partilhar, se me permite, claro, uma experiência que eu fiz em 2014. Eu fiz esta via sacra em Jerusalém. A experiência nós compramos incomparável, uma cruz, né, padre? Lá a gente pode comprar uma cruz. Nós compramos uma cruz com um grupo de 43 pessoas aqui de Manaus. Nós fizemos passo a passo o caminho de Jesus. Enquanto Jesus ia caminhando, as pessoas dizem as Sagradas Escrituras que olhavam para aquela situação com vergonha e viravam o rosto, porque só era condenado a morrer na cruz. Os romanos tinham esse costume, as pessoas criminosas, cujos crimes eram inaceitáveis. Tanto assim que enquanto Jesus caminhava para a cruz, também 2 ladrões caminhavam também para serem crucificados. Ao longo da caminhada a gente contempla alguns momentos, que nós chamamos de estações, importantes, que ficaram marcados na memória. Nós chamamos de estações. Meditamos, por exemplo, as quedas. Jesus caiu 3 vezes ao longo da sua caminhada. Quando nós falamos das quedas de Jesus, naturalmente, nós precisamos associar estas quedas às quedas da humanidade. As quedas do homem e da mulher de hoje, não é, que caem tantas vezes, precisam buscar força da sua própria fé para se levantar, mas também força dos irmãos que podem ajudar. E aqui entra uma outra estação. Uma estação que nos traz um ensinamento muito grande. Diz a Sagrada Escritura que enquanto Jesus ia caminhando para o Calvário, ele super cansado, vinha do campo um homem chamado Simão de Cirene, chamado Cireneu. E então ele foi chamado para ajudar Jesus a carregar a cruz. Aqui também já merecia uma reflexão. Se a gente quisesse olhar para Simão de Cirene, poderíamos nos colocar no lugar. Nós todos somos chamados
ajudar os outros a carregarem a sua cruz, a assumir esse papel que Simão de Cirene assumiu na vida de Jesus. São muitos momentos. Um outro momento que na Via Sacra ganha destaque também é o encontro de Jesus com a sua mãe. Os olhares, não é? A mãe que esteve com o filho em todos os momentos, inclusive nesse momento mais dolorido, quando ele carregava para o Calvário a sua cruz. Na Bíblia, várias vezes, Maria é apresentada como a mulher do silêncio. Seu silêncio fala. Seu silêncio faz a gente passar um dia todinho refletindo. Um outro momento é o encontro de Jesus com Verônica, que vai para enxugar o rosto de Jesus, e enquanto enxuga o seu rosto, a sua imagem fica gravada naquele pano. São momentos em que a gente reflete e nos fazem sempre nos questionar o que nós fazemos diante dos rostos desfigurados da sociedade de hoje, não é? Rostos sem esperança, rostos desfigurados pelo sofrimento de todos os tipos. Existem filhos de Deus que nós encontramos no dia a dia aí, que a gente diz como que um filho de Deus pode chegar a esse estado tão deplorável. O rosto está desfigurado, seja pela droga, está desfigurado pela violência, pelo desemprego, pelo sofrimento, tanta exploração que existe no nosso tempo, não só hoje, mas em todos os tempos. E nós somos chamados a refletir e nos perguntar o que nós podemos fazer para reverter esse quadro, amenizar o sofrimento da humanidade. Quando chegaram ao Calvário, nós meditamos uma outra estação, quando Jesus é crucificado. Ali naquela crucificação, eu lembro sempre das pessoas que estão crucificadas no leito de um hospital. Basta a gente ir a um hospital e a gente vê pessoas ali totalmente dependentes, crucificadas, absolutamente dependentes da graça de Deus, que age por meio dos seus instrumentos, que são os médicos, são os enfermeiros, são os acompanhantes. Mas nós não podemos olhar para o acontecimento de Jesus de Nazaré como uma história que a gente lembra apenas, mas como uma história que está sendo vivida no dia a dia. Tem que viver no dia a seu dia, povo. né, Padre Isso é Amarildo? importante. Isso. Padre, eu vou só ver quem está conosco nesse momento pelo nosso WhatsApp, muitas mensagens chegando, a gente agradece. É o Demilson Braga, do bairro de Fátima. Páscoa é a demonstração de Deus que a vida é essencialmente espiritual e atemporal. O que o senhor acabou de dizer. Temos que estar vivendo sempre, não é? Não importa o tempo que aconteceu, mas ela se faz presente, a história e a vida de Jesus no nosso momento também. E qual é a mensagem, Padre Amarildo, que o Senhor nos deixa hoje, nessa sexta-feira da paixão, mas principalmente na certeza de que nós temos um Deus vivo e cheio de misericórdia? A ressurreição é a grande novidade, não é? A morte na cruz era muito comum no tempo dos romanos. O ressuscitar é a nossa única razão de ter fé. A carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, relata para nós o seguinte: Cristo ressuscitou como primícia dos que morreram, e se ele não tivesse ressuscitado, vazia seria a nossa fé. Acreditaríamos num Deus morto? Não, nós acreditamos num Deus que ressuscitou, e aqui está a beleza, a ressurreição. Depois da morte vem a ressurreição. Eu tenho pregado nas minhas celebrações que não existe, porém, ressurreição sem Calvário, sem sacrifício. Então, se você passa por um sacrifício, saiba que depois da cruz vem a ressurreição. Deus Amém. não abandona. Obrigada, foi um prazer tê-lo conosco aqui, Padre Amarildo Luciano. Tá, leve um abraço lá para a sua comunidade Educandos, e nós estamos aqui, a Band sempre de portas abertas. Obrigada. Obrigado. Célio, querido, tudo bem, Célio? Tudo? Foi um prazer tê-lo conosco nessa sexta-feira. Você sabe que a casa é sua, sempre. Eu que agradeço, muito obrigado. E ainda mais encontrando o Padre Amarildo. Ok, Célio, a gente vai finalizar o programa de sexta-feira, claro, com a sua música. E Padre Amarildo convidado a cantar também aqui, viu? Muito obrigada. Padre Célio, Amarildo um beijo. canta, hein? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E amanhã a gente está aqui. Amanhã não, segunda-feira a gente está aqui. Amanhã é sábado. E agora a gente se despede com esse louvor a Deus, o nosso querido Célio Costa. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá